Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16. Hoje vamos iniciar o item 195, segundo as qualidades morais do médium. Então nós sabemos da importância da condição moral do médium para que ele possa ser um bom médium, para que ele possa fazer um bom trabalho, o trabalho ao qual ele foi destinado. O médium não é um privilegiado, o médium não é melhor do que nenhum irmão que não tenha essa habilidade. Mas ele tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. E esse contato com o mundo espiritual depende muito das suas atitudes, do seu comportamento, do seu modo de agir. Porque nós sabemos que nós vivemos mergulhados em fluidos. Esses fluidos conduzem energia. E nós somos responsáveis pela energia que emanamos. Em consequência dessa energia que emanamos, nós sintonizamos as energias que estão vinculadas aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Esse campo energético à nossa volta, ele vai ser bom ou ruim, dependendo de como agimos com os nossos semelhantes, em nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar em que estejamos, em nosso lar, no trato com os nossos entes queridos, no trabalho, no trato com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores e inferiores. Tudo isso faz com que o nosso ambiente, a nossa faixa de sintonia seja boa ou ruim. Então Kardec coloca no item 195 o item chamado segundo as qualidades morais do médium. Então ele diz o seguinte: nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro. Esse quadro em que ele vem colocando todas essas especialidades, esses tipos de mediunidade que nós vimos até agora. Essas qualidades morais serão desenvolvidas mais adiante nos capítulos especiais da influência moral dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, sobre os quais chamamos uma atenção particular. Aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiuns podem exercer sobre a firmeza das comunicações. Então, além das qualidades, o médium tem também que se preservar, cuidar daquelas manias que todos nós temos, mas que no trabalho mediúnico a gente deve controlar essas manias, evitar certas manias, certos trejeitos, certos hábitos que não somam nada ao trabalho mediúnico. Então aqui fala que uma atenção particular, aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiuns podem exercer sobre a firmeza das comunicações.
e quais são os que, com razão, se podem considerar como médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Então a gente tem que fazer uma autoanálise para ver em que condições nós nos colocamos pelo nosso trabalho, pela nossa responsabilidade, pelas nossas ações, pela nossa dedicação, pelo esforço que fazemos em estudar, em aprender, pelo esforço em que fazemos por vencer as nossas más tendências, por dominar os desejos, as vontades. Tudo isso influencia no nosso trabalho. Daí nós vamos nos analisar e tentar nos enquadrar. Será que nós só podemos ser considerados médios perfeitos? Ou bons médios? Ou somos imperfeitos como médios? Porque, como espíritos encarnados nesse mundo de expiações e provas, nós já sabemos que nós somos imperfeitos. Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, no qual somos testados diariamente na nossa paciência, no nosso equilíbrio, na nossa tolerância, na nossa vontade de fazer o bem, na nossa qualidade quanto ao nosso trabalho, no nosso poder de perdoar as ações que porventura soframos de irmãos que vivem conosco, porque da mesma forma que perdoamos, conforme nós falamos na prece do Pai Nosso, nós seremos perdoados. E tudo isso influencia no nosso trabalho mediúnico. Então, mais para frente, quando nós estudarmos detalhadamente os médios imperfeitos, nós vamos ver, vamos falar, vamos estudar sobre médios obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, médios presunçosos, médios orgulhosos, médios suscetíveis, médios mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas, invejosos. Tudo isso nós vamos ver nas próximas semanas. Então, todos esses sinônimos, todas essas denominações que nós vimos, que nos bate tão mal, que nós procuramos tanto não ser enquadrados nessa situação, para que nós não sejamos considerados médios imperfeitos, porque espíritos imperfeitos nós somos, mas não precisamos ser médios imperfeitos. Nós podemos ser bons médios sendo espíritos imperfeitos, a partir do momento que nos dedicamos ao trabalho, a partir do momento em que estudamos, a partir do momento em que temos a certeza de que todas as nossas ações, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que agimos, tudo aquilo que pensamos, influencia no nosso ambiente psíquico, no nosso ambiente de trabalho mediúnico. Então a gente tem que ter esse cuidado no trato com os nossos semelhantes. E para tomar cuidado também com as nossas ações, para não sermos considerados hipócritas. A partir do momento que somos reconhecidos como espíritas, nós somos muito cobrados, tanto pela sociedade, quanto muito
em nossos lares, pelos nossos entes familiares. Então nós não podemos ser um no centro espírita e ser uma outra pessoa em nosso lar. Nós devemos ser os mesmos em todos os lugares por onde passamos. Nós temos que ter essa preocupação de agir corretamente em todas as situações. Então, meus irmãos, essa introdução vai nos levar na próxima semana a falar sobre médiuns imperfeitos, o qual nós não queremos ser enquadrados como tal. Então, continuemos estudando, que tenhamos um restante de semana bastante feliz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.